Brands Podcast. Salve, salve, my friends! Estamos por aqui, começando mais um Brands Podcast. Eu e Edgar Frois. Salve, salve, Edgar Frois! Junto! E recebendo um convidado mega especial. Alguém que tem muita coisa interessante para entregar. Nós temos aqui uma pessoa que nos trouxe uma alegria sem igual desde o primeiro momento que abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele falou assim, uau, agora sim. Agora as coisas estão melhorando de uma velocidade mais intensa. Chegou ele, o nosso querido Evandro da marca Apus. Marca esta que tem assim uma construção de identidade exemplar. E nós temos muito a aprender e compartilhar com esse cara que vai falar um pouco agora a respeito de marcas que marcam. A história dele é uma marca que marcou. Marcou sua vida, não foi? Porra, antes até de dar a palavra aqui pro Evandro, eu comentei já com o Felipe, já comentei com o Evandro, já comentei com algumas pessoas. O Evandro é como se fosse, pra mim e pra gente, assim, como se fosse o pai do segmento nosso. Né? Tipo assim, é o primeiro. E eu até falo pras pessoas, vamos respeitar quem chegou antes, né? O cara foi um moleque atrevido. Atrevido. Ganhou a fama lá atrás, né? Então tem que respeitar onde o cara já passou. De repente, tem pessoas que hoje, artistas usando marca nacional, dessa nova geração, né? De alguns anos pra cá, uma boa parte foi por conta do Evandro, assim. Até comentei com o Felipe que eu queria iniciar assim, porque foram vários artistas que eu vi, sei lá, Ivete Sangalo, Neymar, o Bruno do Sorriso Maroto. Soulja Boy. O Naldo e não foi mentira. O Naldo e não foi mentira, pode crer. E teve um lance... Grande Naldo. Assim, eu sou de uma geração que curti muito o lance de moda, sempre gostei, mas eu lá atrás, Vício, Bolt, mano, Varal, Zump, né? Aí teve aquele segmento lá atrás que ficou ali. Aí durante o tempo parou as marcas nacionais e voltou, e eu acho, assim, tirando aquela galera do Brás, onde veio a KJ, que estava fora do Brás, eu acho que o Evandro tem uma coisa muito, assim, muito importante nesse lado. Foi a única marca que eu parei, assim, no início, eu falei, eu ia no Shopping Aricanduva, ia no Tatuapé, que me chamou, eu falei, nossa, mano, quanta gente usando, E era gente, Felipe, real, era muita gente mesmo. Volume visto, assim, não é um negócio, o cara garganta, o cara vende, não, você via na rua. E um dia, até, não sei se eu comentei com você, eu queria um dia que minha marca fosse tão, não é que era uma Ivete, não é uma Ivete, porque era outro segmento. Eu nem peguei essa parte do Evandro. Eu comecei 1 ano depois, 2 anos depois. Eu queria que fosse tão usada quanto a Apus era, porque era uma coisa, sei lá, tipo, era como se fosse time de futebol. Então a nossa gratidão ao Evandro, que abriu os caminhos, foi ousado o suficiente, teve a coragem necessária para no momento certo colocar o time em campo, fazer a banda tocar de uma maneira diferente. Ou seja, o mercado nacional tem muito a agradecer a esse cara, que nós vamos, inclusive, dar a palavra para ele, porque senão só nós falaremos para variar. Então, Evandro da Apus, por favor, muito bem-vindo. A palavra é contigo, my friend. Salve, salve, galera. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu tô aqui com esses dois feras também. Eu não vim para ensinar, eu vim para aprender, né? Que aqui também tem dois monstros aí da moda. E, gente, é o seguinte... Eu fui jogador de futebol profissional até os 23 anos. Dublê, né? Porque eu não ganhei dinheiro. Né? Então eu brinco que eu fui um dublê de jogador de futebol. E parei com 23 anos, não tinha estudado, não tinha trabalhado, não sabia o que era carteira assinada, nem empreender, não sabia nada disso. Mas eu brinco que eu nasci com um chip. Né? E eu tenho certeza que todo mundo nasce com um chip de predestinação. Cada um veio para o mundo com uma missão. E eu já tinha essa missão de iniciar a Apus, né? E eu fui descobrir com 23 anos. Eu frequentava uma igreja evangélica e eu trabalhava de garçom, manobrista e auxiliar de cozinha num buffet. Eu fazia essas 3 funções. Então eu tinha um terno, eu falei, não quero mais trabalhar disso, isso aqui não é pra mim. Aí vendi o terno e fui comprar um tênis lá na Galeria Pajé. E do lado da loja de tênis tinha uma loja de gravata. Aí foi aí que o chip do empreendedorismo ativou. Aí eu pensei, vou comprar essas gravatas, vou vender para os caras da igreja, depois eu compro o tênis. Só que eu até esqueci do tênis. Aí
Isso foi num domingo, né? E um dos caras que comprou gravata, ele era superintendente regional do Itaú. Ele comandava toda a região ali da Penha, Tatuapé, Carrão. Tinha mais de 20 agências ali de domínio dele. E ele comprou e falou, cara, amanhã você consegue ir em tal agência que eu vou querer mais. Você consegue mais? Eu falei, consigo. Aí peguei o capital que entrou, reinvesti tudinho. Dobrei as gravatas. E fui lá no banco, ele me atendeu, falou quem ele era, falou, ó, daqui pra frente você tá liberado a atender todas essas agências. Olha que legal. Aí foi minha escola, né? Fiquei um mês ali rodando a agência e ali eu descobri que eu era bom de fazer marca. Né? Durante minhas vendas, eu encontrei alguns concorrentes e eu fui percebendo que eu era um pouco diferente dos caras. Não porque eu era mais novo ou mais bonito, mas pela forma que eu abordava. Né? Os caras vendiam a gravata deles numa bolsa assim, ó. Pegavam a gravata com a mão e ofereciam assim. Eu comprei uma caixinha com visor transparente de craft e coloquei como se fosse um bombom, assim. Olha que legal. Peguei uma mala de viagem preta, usava uma camisa branca com uma gravatinha fina, uma calça slim e um tênisinho italiano da China, carequinha, né? E eu entrava em qualquer lugar por causa da minha apresentação pessoal. Então eu não precisava abrir a boca para vender. Né? Muitos confundiam até que eu ia comprar carro. Eu entrava em loja de carro, os caras, pô, esse negão vai comprar um carro. À vista. Vai comprar à vista, tá com o dinheiro na mala. Aí eu chegava e falava, posso te apresentar um produto? O cara olhava e falava, pô, tem coisa boa aí. Então eu não pedia para entrar, eu não pedia para sentar nada. Eu só chegava, apresentava e isso deu muito certo. Em 2 anos eu ajudei meu pai a comprar a casa que ele trabalhou a vida inteira para se aposentar vendendo gravata. Né? E comecei nessa jornada de vender gravata a construir o sonho de montar minha própria marca. Legal. Você vê a importância que é da apresentação pessoal, né? Sensacional. Eu, inclusive, estou para pedir aqui, Evandro, aproveitando a audiência, para que ele me dê um curso a respeito de gravatas, porque eu sou fraco em gravatas, cara. Eu também. O cara é experiente. Não sei nem dar nó. Não sei nem dar nó. Cara, é engraçado essa história do chip, vocês podem não acreditar, mas é total verdade. Eu comecei a vender já no primeiro dia, eu já sabia dar nó, cara. Que loucura. Foi incrível, assim, uma habilidade que já tinha, um sabe? Vendedor nato. E parecia que era meu uniforme, sabe? Mano, eu quero igual a sua. Essa questão do chip, bem interessante. Você entendeu que ele faz parte da sua vida a partir de quando? Porque primeiro dia eu já estava dando nó. Ou seja, eu tenho um chip que é o chip da minha missão. Isso está muito claro na mente do Evandro. Sim. E isso te coloca à frente, inclusive, do concorrente que apresentava a gravata na mão. Sim. Mas nessa época, você já tinha esse entendimento? Essa compreensão era real a respeito dessa questão? Ou foram as histórias que te mostraram que você realmente tem esse chip que faz diferença em tudo que você faz, né? Em total, com toda garantia, esse chip faz a diferença para os seus negócios e para a sua vida, correto? Quando a gente nasce, a gente entra numa amnésia, né? Então a gente esquece o nosso propósito e começa a viver uma consciência humana. Então, automaticamente, quando você liga a consciência humana, o propósito de missão que você veio mesmo, aquela missão espiritual, o boom que você vai dar na vida, ele fica no subconsciente. E igual uma criança, você vai aprendendo a andar, a correr, e isso vai se aclarando com o tempo. E eu fui tomar consciência disso quando eu estava já no auge da Apos, né? As pessoas perguntavam, pô, você estudou? Você fez pacto com alguma coisa? Você tem sócio? Cara, aí eu comecei a brincar. Não, isso daí já veio no meu pacote, veio no chip. E como começou a Apos? Você contou que no início vendia gravata e foi se destacando, né? E como começou o nome, como começou a produção? Conta um pouco para nós, por favor. Primeiro eu criei uma habilidade de designer. Eu não sei fazer uma bolinha no papel, mas no computador é incrível, eu faço o que precisar, eu faço. Então, para me apresentar nas vendas de gravata, eu criei um cartão pessoal. E além de vender gravata, os clientes começaram a me perguntar onde eu fiz o cartão.
O layout você criou e foi bem E sucedido. começaram a me encomendar cartão. E comecei a fazer marcas para alguns caras de móveis planejado, enxoval de marketing, né? Que é a pasta, aquelas coisas todas. E a gravata até para isso aí me ajudou. Me desenvolvi como um cara do marketing e designer. E aí eu falei, pô, preciso colocar uma etiqueta na minha gravata. Preciso criar uma marca. E a sementinha da Apos começou a vir na minha cabeça aí. Né? Aí eu fiz um curso no Sebrae, um curso de um dia. Foi o único curso que Flash. eu fiz. Foi Flash. Tipo, você tinha que fazer... Era em grupo, né? Tinha que fazer uma atividade, tipo, para vender na rua, cara. Você tinha que pegar você tem que vender água na rua e o meu calhou de eu ter que vender camiseta. Aí foi o gatilho. Foi o gatilho. Aí foi, Era o que você precisava. era para o chip, né? Sempre ver alguma coisa para ativar. E aí isso ativou, cara. Eu comecei a ir atrás, rodar no Brás. Não tinha internet na época. Então eu tinha que bater de porta em porta. Que ano? Isso foi em 2006. 2006. Não tinha internet, não tinha placa de estamparia, de costureira, nada. Era um deserto. E eu encontrei um cara perto da minha casa. Mais uma vez o destino colocou com alguém perto de casa e foi fácil, não foi difícil. Nunca foi difícil para mim. Tudo o que aconteceu. Mas eu vou contar o que foi difícil depois. E esse cara tinha uma estamparia, do lado dele tinha uma costureira e do lado um corte completo. Nossa. E o que eu fazia? Eu vendia gravata um período e o outro período eu ficava lá de chato, querendo aprender, ajudando ele a cortar, colar peça na mesa, para ele me ensinar. Então foi assim que eu comecei a aprender e lá nasceu a ideia completa da Apos, né, do nome. O significado da marca vem do nome bíblico, que é apostolado. Para quem não sabe, apostolado significa a cabeça cuida do corpo. Legal. Muito bom. Antes da cruz, o apóstolo, ele era o cargo mais alto para Deus na terra. Então, Deus usava o apóstolo para comunicar todas as pessoas abaixo. Então, era a cabeça de Deus na terra. Então, não tem nenhum significado religioso. O significado mesmo é pelo amor. Pelo sentido da palavra, né? A cabeça cuida do corpo. A Apos significa isso. Já que estamos falando do nome, e por que os 3 S's? Uma cabeça, um corpo que tem uma cabeça muito boa, ele vai estar salvo, sempre salvo. Uau. Nunca imaginei isso. Salvo, sempre salvo. Nunca imaginei isso. Então, a cabeça cuida do corpo. Aí, para estilizar o Apos, para não ficar um após, veio também essa ideia de colocar o salvo sempre salvo. Que legal. Bom, então o que eu entendi de tudo isso, cara? Que é uma história formidável. Que é uma marca que realmente tem muito sentido. Parabéns. Impressionante, impressionante. E a escalada da sua trajetória é muito bonita de ouvir. Muito legal. Eu gostei do nome. O nome é muito bom, mas vem de quê? Vem de um momento que ele estava onde? Em dificuldade, porque o futebol não era mais o foco. Então ele precisava de tomar uma atitude. Ali ele tomou com coragem e iniciou um caminho. E experimentando, né, Evandro? Você ia comprar um tênis, de repente veio o empreendedorismo, e depois do empreendedorismo veio a vontade de conhecer mais, foi parar no Sebrae, mesmo que foi um dia, mas foi suficiente. E o engraçado, quando eu vendia gravata, os primeiros dias meu pai falou, cara, vai procurar um trampo, carteira registrada, vai ser alguém na vida. Passou um mês, uns plaquezão. E eu sempre ajudei em casa, cara. Eu sempre ajudei. Papai, tá aqui. E... Esqueci o que eu ia falar. Não, mas falou muito bem. Falou muito. Vai lembrar, enquanto isso... Eu quero saber. Eu tenho um monte... de SSS agora. É isso. Eu tenho um monte de coisa pra perguntar. Aí você tinha esse lance da estamparia, a parte do lado do corte, costura, enfim, já estava tudo ali perto de onde você iniciou. Ah, tem uma coisa legal que eu ia falar, lembrei agora, você conectou. A primeira vez que eu fui estampar, isso é uma motivação para você que vai começar a sua marca, tá? Só você acredita
na sua marca no começo. Seu pai não vai acreditar, sua mãe, sua mulher, ninguém. É só você. A primeira vez que o cara estampou lá minhas 12 camisetas, e ele viu lá Apos, ele poderia ter me motivado, mas ele falou, mano, isso não vende, cara, é sopa ao contrário. Ele podia falar tanta coisa, ele conseguiu ver sopa ao Nunca pensei contrário. nisso, cara. Viu o pior Nunca das coisas. pensei nisso, Você cara. vê, o cara tem a capacidade de usar a criatividade dele Se ele pra... não tem crítica nenhuma a fazer, Ele ele cria. vai inventar As uma e pessoas boa. vão criar e uma boa. crítica pra te afundar. E passou um tempo, eu não fiquei triste porque eu era muito convicto. Sempre fui muito convicto do que eu estava fazendo. E passou um tempo, quando eu abri uma loja, eu não lembrei desse cara. Quando eu abri a loja do Chaparicanduva e eu faturei 1 milhão em dezembro de 2014, eu falei, esse filho da puta, tem gente passando na porta da casa dele todo dia com a marca, ele tá lendo sopa todo dia. Toma essa sopa agora. Então eu espero que ele veja esse episódio para ele lembrar e nunca mais fazer isso com ninguém. É muito louco, mas é muito comum isso daí, as pessoas querer tulhar nossos sonhos, né? Sim. Querer colocar a gente no poço. E é quem tá perto, né, Edgar? E é quem tá perto. É Infelizmente, real. cara. O nosso maior oponente, muitas vezes, é quem tá É quem tá perto, perto. real. É muito louco isso. Não era pra ser, mas infelizmente é. Eu acredito que essas pessoas, essas atitudes, elas têm até em algum momento uma contribuição. Porque elas te dão uma estimulada. Ela fala assim, mas espera aí, porque se todo mundo É o espremedor da laranja, se irmão, todo pra tirar o suco. Exato, se todo mundo fala, uau, essa é a marca, você já começa a queimar etapas. De repente isso vai massagear seu ego de uma maneira que você já se sente aquilo que você nem é. É isso. E que talvez nem seja um dia. Mas o importante é que, de repente, você olhando essa crítica, você se sinta forte o suficiente para lidar com outras muito maiores que virão. Porque daqui a pouco vem o governo, daqui a pouco vem o mercado, daqui a pouco vem um cliente, daqui a pouco vem seu concorrente. A mídia vem... É um time. É muito É um louco. time forte. Então ali, ele provavelmente, sem perceber, já estava te preparando, te aperfeiçoando, trazendo para você, sabe, que é uma armadura. E ninguém segura Evandro, não. Ninguém. Essa é a Apos. É, Apos. É Apos. E me diz uma coisa, Evandro. Aí teve essa parte lá da estamparia. Quando que veio a primeira loja? Em 2008, eu comecei... Meu pai, a gente comprou a casa, né? Tinha uma edícula velha no fundo. E eu falei, pai, eu vou reformar essa edícula e vou ficar aqui. Porque a gente dormia todo mundo no mesmo quarto, eu e meus 2 irmãos. Desculpa a minha ignorância, mas edícula, como eu sou de Minas, não é uma É palavra... aquele quartinho do fundo. Quartinho do fundo. Deixa É. eu tomar nota disso aqui, porque eu gostei. Não tem edícula? Não, não. Que legal. Edícula. Você já conhecia, naturalmente. Daqui, né? Daqui não. É a casa, tem a garagem, tem a casa. Edícula. Aí tem um quintalzinho e uma casa no fundo ali, perto da churrasqueira. Então você que não tem a menor Quartinho. ideia o que significa edícula, que poderia ser qualquer coisa, porque para mim poderia ser. É o quartinho do fundo. Quartinho Não é do isso? fundo. É isso. Aquele quartinho do fundo, aquele corró. Pode ser corró também. Fica bem intelectual, né? Edícula é Eu vou até a diferenciado, minha né, edícula. Aí os caras não sabem, falam, nossa, Mora bem. esse cara deve ser lá do... Você sabe, do Alphaville, né? Diga. Muito bem. Sim. Aí eu comecei a montar lá no fundo da minha casa, né? Atender os clientes lá e tudo mais. E eu comecei a vender para uma multimarca bem famosa que tinha no Tatuapé, a Lunatic, Nossa. do meu amigo Felipinho e Luana. Eles só vendiam as grife das grife. Não tinha nada nacional, era Armani, só coisa top. Na Rua Pucarana. É. E eu conheci ele, né? Não lembro onde eu conheci ele, mas ele veio na minha casa pedir para fazer desenho depois uma vez, né? Que ele descobriu que eu fazia desenho, não sei quem falou para ele. E ele viu minhas peças e ele ficou encantado, que eu fazia umas gola V top que só a Armani fazia na época, apertadinha, tal, só com um loguinho pequeno. Ele falou, cara, você não quer colocar umas consignado lá na... Falei, o que é consignado? Não, eu vender, eu te pago. Falei, tá bom, pode levar, leva 12. No outro dia ele, eu quero tudo. Quanto é? Em 2008. Aí, além dele ter comprado, ele me deu uns acessórios que ele tinha parado lá na loja dele. E aí eu consegui colocar na minha edícula e fiz minha primeira lojinha no fundo da minha casa. Aí, em 2009, eu fui para a garagem da minha casa
Demorou um ano para fazer essa mudança de 50 metros. E comecei a vender atacado para outras 2 lojas, né? Na Penha e no Carrão. E em 2010, eu montei minha primeira loja física numa avenida principal lá na Vila Matilde, que é a Valdemar Carlos Pereira. E durante um ano eu fiquei vendendo gravata para poder manter o custo da loja. Então eu saía de manhã para vender gravata, deixava um menino lá que me ajudava, ele tinha 14 anos, é o Kaique, ficou muito tempo comigo. E ia vender gravata para poder pagar o aluguel, pagar ele. E firme, acreditando que eu ia conseguir. E eu brincava com ele, eu falava, cara, o Neymar vai usar a roupa. Isso 2000 Isso já era 2010. Já era 2011 já. 2011. Aí quando o Neymar estourou, 2010, aí em 2000 eu falei, o Neymar vai usar. Aí o que eu fazia? Eu ia muito pra porta de balada, sempre com logão grandão no peito, Shopping Guatemi, só os top, pra o pessoal ver a marca, né? E uma dessas baladas, o Café de la Musique, ali na Juscelino Kubitschek, que é aquelas baladas que os caras escolhem que vai entrar, não adianta você querer achar que vai entrar, eles escolhem a dedo. E só tinha eu e o segurança de negão na porta. É um negócio tão selecionado, tão restrito. E uma mulher me viu, assim, uma loirana, falou, esse negão deve ser jogador, não é possível, ele não tá aqui de bobeira. E eu todo na postura, ela falou pro segurança me chamar. Ela falou, você vai entrar? Eu falei, vou entrar sim. Duro, mano. Tinha um ninho, velho, 8,6 álcool. Parado no quarteirão de trás. De trás, lá bem de trás. Mano. Aí dei a volta e vim pela avenida. Na passada, cara. Na passada, né, mano? Claro. Aí, mano, duro. Aí entrei, ela falou, só pode subir aqui, colocou a pulseirinha. Olhei pra todo mundo me olhando, falei, pô, negão. É jogador. Jogador, certeza. Aí pode subir aqui. Na hora que eu subi, mano, abri a cortininha, imagina o que eu dei de cara. Com o Neymar. Em cima da mesa do camarotezinho. Tava assim, bonezinho pra trás. Tava ele, o Thiaguinho e os amigos dele lá, uma galera. Eu engoli seco, né, mano? Falei, tem que manter o personagem, né? Mas é agora. Não, mantinha o personagem, sabe? E aí, rapaz, os caras, pô, negão da hora, Costa. Ô, bebe aí e tal. Aí, fiquei ali entrosado. Daqui a pouco eu encostei no parapeito aqui pra dar uma olhada lá embaixo. Aí ele encostou do lado, mano. Olha. Do lado. Aí falou, e aí, negão, você joga onde? O jogador mesmo. Até hoje, os caras, 40 anos, os caras acham que eu jogo bola. Aí eu falei, mano, eu não jogo mais, tal, tem uma marca de roupa. Ele falou, é mesmo? Qual que é? Eu falei, essa aqui. Ele falou, pô, que fera, hein? Manda pra mim lá no CT que eu vou usar. Eu falei, vai mesmo? Falou, pode mandar. Aí no dia seguinte, ele falou, fala com a minha assessora ali, ó. A mesma mulher que me pôs pra dentro era a Poliana. Olha, que legal. Muito massa, era assessora dele na época. Aí falou, combina com ela, amanhã vocês descem lá, aí você me entrega as roupas. Aí descemos, peguei um monte de roupa, boné. Chegou lá no restaurante, chegamos atrasado, ele já tinha almoçado, aí tava só esperando a gente. Ele falou, cadê as roupas? Pegou, já, tira uma foto aí. Certo. Aí na época o Twitter era muito forte, né? Era a rede social do momento. Postou, indico a marca do meu amigo Evandro Apos. Cê é Apos louco. Oficial, muito fera. Estourou. Mano, passou 5 minutos, o Kaique, foi meu primeiro funcionário. Irmão, Você o que tinha razão. Não, ele não viu, não tinha visto. Irmão, o que aconteceu, mano? Estão ligando aqui na loja, tem uma parte de gente aqui, mano. Fala pro seu pai encostar aqui pra me ajudar. Eu falei, viado, pera aí que eu vou te mandar uma foto. A hora que eu mandei, mano. Você é louco. Esse moleque ficou louco, mano. Louco. Aí começou, irmão. Faturamento de 15 foi pra 70. De 70 foi pra 100. Aí abriu uma loja no Tatuapé. Abriu uma loja em Santos. Depois veio o Shopping Aricanduva. Não tinha uma na Zona Norte? Tinha. Aí abri em Santana, na Alfredo Pujol, tudo em lugar top. Em Moema, na Roxinol com a Gaivota, uma Sei, puta de top. uma lojona. No Shopping Internacional de Guarulhos. Então foi uma jornada Seu ali. vizinho. Foi meu vizinho. Foi uma jornada ali de 5 anos de subida.
ascensão total. Meteórica. Posso fazer uma consideração? Pode. 12 camisetas que foram estampadas lá na estamparia Sopa Oficial, não é? O cara da Sopa, ele fez 12, não foi? Foi 12. Lembrou aí? Sim. Massa, né? 12 foram as primeiras peças vendidas no atacado para uma loja interessante, que você disse do seu amigo, Sim. não é? Um ponto de vendas que é referência. Apos tem relação com os apóstolos, o seu significado, 12 apóstolos, 12, 12, 12. Interessante, hein? Pegou isso aí? Olha só. Muito bom, muito bom. Eu peguei o código. É isso aí. Você vê, é uma coisa que já vem, cara. Vem marcado. O chip é número 12, não, né? Provavelmente deve ser. O meu deve. Deixa eu fazer mais umas perguntas aqui. Vai lá. Não existe roteiro, não tem como A ter. conversa boa, Não conversa existe. boa vai. Conversa boa vai. Nessas lojas, você consegue falar, lógico, né? As primeiras, né? As primeiras nas ordens. E qual foi o desafio nesse momento? Porque eu tenho algumas lojas, conforme vai crescendo, a gente cresce em alguns momentos. Pelo menos eu que não tive um preparo, um ensino, não fiz uma faculdade voltada para isso, e pelo que você disse também não. Quais foram os maiores desafios nesse crescimento? Porque não é fácil administrar 1, 2, 3, sei lá, 5, 7 lojas. Queria que você contasse sobre as dificuldades, porque a maioria das pessoas acaba contando sobre as partes boas. Né? Você vê muito corte de podcast, vê muita gente falando só o fácil, como se fosse tudo simples. Né? E esse crescimento demanda um tempo, um desgaste, é uma coisa muito louca. Eu queria que você contasse sobre isso. Tem mais choro do que sorriso. Tem mais choro do que sorriso. Mas antes de você responder, eu quero te servir uma água. Pode, porque Pode você ser. está falando aí Pode ser. até, você já deve estar com muita sede. Agradecer o patrocínio da O patrocínio, Coca-Cola. o pessoal está chegando junto aí, a gente conseguiu esse patrocinador graças ao Evandro. Se não fosse ele, evidentemente nós ainda não teríamos. Então, gratidão aqui a Cristal Água. Não é isso? É isso. Vai lá, Evandro. Obrigado, Coca. Isso aí, querido. Vamos brindar aqui? Vamos embora, eu gostei da ideia. 3 canecas. 3 canecas. Vamos lá. Salvo sempre salvo. 3 vezes 4, 12. É isso. Então vamos lá. Rant Podcast. É uma resenha. Eu quero. Essa é uma resenha. Eu tô assumindo pra mim essa filosofia de vida. Figura. Sensacional. Sensacional. Belo brinde. Vai lá, my friend. É contigo. Vamos, qual? Paramos aonde? Nos desafios legal. do crescimento. Queria que você falasse foi a primeira da Vila Matilde, contando loja a loja, e os desafios de administrar e lidar com tudo isso de loja. O maior desafio para mim no começo foi a falta de informação. Né? Eu tive que me transformar em todas as figuras da empresa. Né? No começo eu cortava, eu estampava, eu só não costurava porque não tinha as costureiras, mas eu tinha que estar em todas as partes da empresa, administrar tudo, tinha que fazer tudo. Né? Não tinha essa facilidade que tem hoje de você pode terceirizar até o seu financeiro se você quiser. Então, a minha maior dificuldade foi essa. Eu trabalhava muito. Trabalhava muito. Só trabalhava. Só trabalhava. Tinha dia que era 5 horas da manhã, eu estava em cima de mesa de corte. E meu pai e minha mãe que me ajudaram no começo, minha mãe passava roupa lá. Meu pai também, a gente dobrava a casa cheia de etiqueta. Nessa época tinha quantas lojas? Tinha uma, só da Vila. Quando deu o boom mesmo, a minha equipe era essa. Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho também me ajudou no início. Mas eu trabalhava muito, cara, porque eu sempre fui o cérebro da marca, né? Eu que tinha a receita para fazer o negócio crescer. Então, trabalhava demais. E outra dificuldade, montar equipe. Que essa não vai passar nunca. Nunca. Então, como Edgar também, eu não estudei, né? Foi no feeling, né? E a gente sempre tem o primeiro feeling sempre vem errado, né? A gente sempre escolhe, é difícil a gente escolher e como a minha escolha tinha que ser muita gente, eu tive que escolher muita gente de cara. Então, logo no segundo ano da empresa, do CNPJ, eu já estava com mais de 60 funcionários.
E sem ter um supervisor, sem ter nada. Nem gerente de loja eu tinha. O que eu fiz? Peguei os vendedores, falei, aquele tem potencial, vira gerente. Nossa. Bem sério. Bem sério. Aí peguei a onda, cara, é a onda do crescimento, fui. E descobri que eu era muito bom de relacionamento também. Porque eu consegui que toda a galera famosa na época usar através de relacionamento. Eu ia nos camarotes, ia em hotel, que é o que o pessoal faz hoje também, mas na época foi um desbravamento, né? Porque, pô, o cara, como que ele conseguiu? Pagou quanto? Né? E foi bem legal. Outra dificuldade é gestão. Gestão. Não é gestão, é você identificar o que você realmente faz de bom dentro do cenário de uma empresa. Porque a gente tem 3 pilares dentro de uma empresa. Tem o cara que é o empreendedor, que se joga de cabeça, não quer saber o que vai acontecer. Tem o cara estratégico. Seria a sociedade ideal, essas 3 pessoas. O cara estratégico e o administrador. Então, uma empresa de sucesso que tem esses 3 sócios, cara, ela vai crescer e não vai quebrar nunca. E eu não sabia na época quem eu era desses 3. A bem da verdade é que você fazia o papel dos 3. Fazia naquelas, né? Tentava fazer. Tentava fazer. Então, eu acabei centralizando tudo para mim. E chegou uma época que a empresa entrou em colapso. Travou. Isso você acha que foi por quê? Pela parte de equipe? Ou quê? Porque tinha a demanda do cliente. Né? Porque o crescimento é louco. Né? Tem 2 explicações. Pelo lado espiritual, eu acredito que foi uma jornada para mim crescer e me tornar quem eu sou hoje. Hoje eu posso ajudar qualquer cara de empresa, de qualquer segmento, eu posso mentorar ele a dar passos certos ali rumo ao sucesso que ele queira ter. Mas pelo lado humano, foi falta de preparo. Né? Eu deveria ter me parado, falar, agora eu vou estudar isso. Ou ter procurado alguém, falar, você quer administrar para mim? Eu tinha que ter procurado pelo lado humano, eu poderia ter procurado alguma alternativa para não ter travado a empresa. De uma loja para outra, e quanto tempo saía de uma para outra? For abrindo, assim. Você teve a primeira e quanto tempo foi a segunda a terceira? Foi... Em 2012 eu abri Santos e Tatuapé. Em 2013 eu abri Santana, 14 Shopping Aricanduva. Em 2015 eu abri 3 de uma vez. Eu abri Internacional de Guarulhos, Moema e... Não. Santana eu já tinha falado, né? Já. Então foi 2. Moema e Internacional. São 2 operações estratégicas. Né? E comecei Grandes, a querer né? vender atacado em 2015. Tudo de uma vez. De uma vez só. Olha, eu li recentemente, Evandro, que o sucesso ele é impiedoso. E ele está sempre numa posição de maduro. O sucesso ele tem maturidade intocável. E perigoso demais. Ele é. Ao mesmo tempo, ele é generoso com quem está compatível à maturidade dele. Estando maduro junto com o sucesso, você vai. E quando nós estamos na onda do crescimento, geralmente nós entendemos que estamos prontos. E esse é um grande problema, porque é uma pedra de tropeço. E a gente só enxerga depois que a maturidade vem, isso aconteceu que comigo. você faz, sabe o que? Uma retrospectiva a respeito do seu negócio de forma até fracionada. Você vai fazendo, opa, deixa eu ver aqui. Como você mesmo disse, os 3 pilares estão claros para mim agora. Eu posso mentorar e ajudar qualquer empreendedor de qualquer segmento a chegar muito mais longe a partir da minha experiência. Ou seja, você está numa fase, num momento que aquele sucesso que voltará ainda com mais intensidade, porque você está construindo de forma sólida, você administrará de uma forma completamente distinta de quando era. E que acontece com qualquer um. Com qualquer um. E muito legal você ter essa sinceridade de compartilhar, colocar na mesa dessa forma, expondo os pontos fortes e os pontos fracos,
que aqueles que só expõem os pontos fortes, eles estão necessariamente reféns dos pontos fracos, que ele tem vergonha de falar. Ele não tem coragem. Eu falei do lado profissional, agora eu quero falar do lado pessoal, que é o mais importante, tá? Então, você que quer começar a sua empresa hoje, você tem que primeiro cuidar de você. Depois você pensar em montar alguma coisa. Então, o que é importante? Você ter o autoconhecimento, se conhecer. Eu posso fazer aquilo? Será que eu tenho controle para fazer aquilo? Será que eu nasci para fazer aquilo? Antes de se jogar. Então, com a ilusão do jogador de futebol, a gente sempre, pretinho de quebrada, nosso sonho era o quê? Era uma loira, uma Ferrari e a cobertura, né? Então, aí você fica com aquilo. A sociedade alimenta isso na molecada, né? Vou dar uma casa com piscina pro meu pai, vou montar um harém com um monte de mulher. Então, isso ficou na minha cabeça. Falei, eu vou mostrar para todo mundo que eu não consegui na bola e o meu ego... O ego. Inflou. Que é natural também. Natural, porque, mano, é o porco quando toma banho. Vê a lama, se lambuza. A gente veio da lama, quando se lambuza, irmão, não tem jeito. Aí o que aconteceu? Eu perdi a mão também da empresa muito por causa disso. Eu comecei a viver os prazeres que a marca me trouxe, em vez de viver o negócio. Aí eu fui deixando o negócio na mão de pessoas que não tinham a competência e também não foram treinadas para ter, né? Eu quero eximir todo mundo disso, porque a culpa é sempre nossa, né? Que a gente é a cabeça da parada. E é muito importante você falar isso, Evandro, várias coisas assim. A gente está no nosso podcast, é nichado, né? E várias coisas que você está falando servem para as pessoas que estão nos assistindo. Tanto um rapaz que tem uma loja ou que está iniciando a marca, é muito importante, porque é natural a pessoa se deslumbrar. Às vezes eu tenho um cliente no atacado, muito bom, o cara compra um ano bem, aí ele vem de dezembro, ele acha que o dinheiro de janeiro vai ganhar igual de dezembro, e pega o dinheiro, vou comprar um carro de 300 mil, vou mudar de apartamento, só que esquece que não é aquilo. Você tem que, se você comprou no cartão, você tem que pagar a fatura. Se você comprou no boleto, você tem que pagar. E esse lance de deslumbrar aconteceu comigo e acontece com um monte de gente. Isso é um dos fatores que mais nos atrapalha, porque a maioria dos empreendedores do nosso segmento são empreendedores de começar a fazer, de não se preparar, que é comecei agora, sabe? Sim. Assim, não teve um preparo, cara e coragem, às vezes familiar, não teve, e assim pesquisa, como o Evandro falou, conhecimento, busca. Eu quero chegar, eu quero fazer, eu quero muito acontecer. impulsionado, por exemplo, como o Evandro disse, pelo ego, por uma dor. Olha, no futebol não rolou, mas eu vou provar que eu tenho capacidade. E foi lá e fez mesmo. Isso. Porque todos têm, Evandro. Todos podem. Todos podem. Agora, como fazer, que é o grande segredo. Hoje podemos assistir de camarote quebras e sucessos de outros. Quem não para estudar isso, achando que o que sabe já é suficiente, está fadado a grandes decepções. Sim. E o problema é que essa empresa que poderia gerar emprego, ajudar a economia, fazer diferença, realizar ações, ela de repente fica parada, trava, não vai para frente por causa da gente mesmo. Aconteceu uma coisa comigo na sexta-feira. Um cliente meu, novo de loja, acho que está no 2º ou 3º ano, ele tem 2 lojas. Ele falou, vou abrir a 3ª, tal. E eu falei, mas você já tem uma equipe, assim, você vai trazer alguém de fora? Não, minha equipe eu faço de dentro, que não sei o que, negócio que os coach falam, tá ligado? Que os caras põem na internet, e a gente sabe que não é desse jeito, né? A prática é tipo, diferente. é diferente, você tem que trazer, eu tô crescendo, tenho que trazer pessoas preparadas. Pra somar. Se essa pessoa preparada for melhor do que eu, melhor ainda. Melhor ainda. Porque o lance do crescimento, por isso que eu perguntei. E eu fiquei sem saber o que falar. Porque se você falar de fato o que você pensa, fala, mano, não é a hora. Você tem 2 anos de loja, tem um e outra. Fortifica, pega a clientela nesse Vende lugar. atacado. Fortifica, pega nesse aqui antes de dar o 3º passo. Porque no 3º passo, você não consegue estar em todos os lugares. Já não depende de você. E não adianta, igual o Evandro falou agora, o problema é meu. E o problema é nosso como gestor. Você não consegue dar um preparo. E não tem como você montar uma 3ª loja já pegando pessoas da equipe. Eu preparo. Eu queria que você falasse isso, porque você é referência para muita gente e comentasse sobre esse lance. De preparar a equipe. De preparar a equipe e de crescer sem estar com uma equipe preparada.
Então, isso é o principal, cara. Para você crescer, o primeiro passo é você tem que ter processo, você tem que ter pessoas e você tem que ter produto. É o tal dos 3P. Então, você tem que ter o processo, com o processo você treina as pessoas que vão vender o seu produto. E isso você pode replicar em escala. Se você tem um processo definido, você pode treinar quantas pessoas você quiser, num auditório 1.000, 2.000, fazer uma prova de avaliação, pô, esse cara serve, esse não serve, identifica líderes e tal. Hoje eu consigo fazer isso, né? Hoje a gente sabe, a internet ajudou muito a fazer isso. Antigamente não tinha, a gente não sabia o que era coach. Curso de gestão, não tinha esse negócio. Então era sorte, irmão. Era sorte. Eu vi o cara da TNG, cara, pô, 100 lojas, eu quero ter 100 lojas. Era o meu sonho, ter 100 lojas próprias. E eu esqueci de olhar as dificuldades de ter 100 lojas. Que seria ter 100 lojas, né? E com 7, irmão, já falei, mano, esse cara faz algum milagre, alguma coisa ele tem. Eu não tô conseguindo andar com 7, eu não conseguia andar. Teve uma época que eu virei zumbi. Você não pensa em nada, irmão. O cara tá te roubando ali, na loja tal. Você vai lá, o outro rouba lá. Então você tapa o sol aqui, ele vem aqui. É um negócio que não é uma peneira, não tem como. Aí você, pô, faturei 1 milhão. Tô devendo 200, conta não fecha. Né? E aí começaram a me alertar, eu fui trocando a assessoria que tinha em volta de mim, eu fui trocando. E os caras começaram a me alertar, irmão, você vai ter que enxugar a sua operação. Você vai ter que descer a escada agora, revendo tudo que você errou, desce a escada. E descer a escada era fechar a loja, no meu caso. Então foi dolorido eu ter que fechar a loja do Shopping Aricanduva, que era uma loja que vendia muito. E foi a primeira? Não, foi a terceira. Terceira. Porque ela começou a cobrir o buraco das outras. Mas era um buraco que aparentemente não era um buraco. Todas as lojas vendiam. Todas tinham faturamento. Mas a gestão tava um buraco. Né? Na linha final faltava grana. Estoque, pegava estoque, eu não conferia o contas a receber, né? O contas a pagar era sempre com juros, tudo. E tem uma hora que quando tá pequeno você não sente. Quando o volume tá muito grande, aí muda tudo. Muda toda a história. Então, de 2016 para cá, eu comecei uma jornada de descer a escada e a escada era alta. Era uma escada alta. E cara. Alta e cara. E eu vim descendo e quando eu estava pronto para subir a escada de novo, em 2020, eu já estava capitalizado, estava pronto já com a ideia formatada de como eu ia retomar o crescimento. Aí veio a pandemia e falou, fica aí. Fica no degrau que você tá, não vai para lugar nenhum. E foi. E hoje eu tenho total ciência de como que eu vou subir a escada, só que agora eu não vou subir a escada, eu vou de elevador. Cara, muito importante você falar isso. Tem um monte de gente que olha e acha que é fácil, um monte de gente que olha e acha que é simples, né? De repente o problema que você tem aí hoje, acha que é só você que tem, que o outro não tem, todo mundo tem um problema. O Evandro falou de uma rede de lojas aqui que também tem problemas, né? E todos nós, né? Você, né, Edgar? Você é o cara pioneiro de multimarca no Brasil. O Edgar como ele falou que eu fui o primeiro a marca, ele é o primeiro do segmento urban a ter uma multimarca, é um cara referência. E também já passou por dificuldade. E se reinventou e continua se reinventando porque o negócio é cíclico. É isso. Eu vejo a molecada hoje, dá roupa pro Neymar, o Neymar tá usando roupa tal. E o moleque todo aqui... Não é mais isso. Eu falo assim, ó, espera 1 ano. Daqui a 1 ano você vai ver como que ele vai estar. Porque é assim, cara. Até o batimento cardíaco é assim. As montanhas são assim. Entendeu? Sobe e desce. A vida não é uma linha reta. Então você tem que estar preparado na hora que você for descer. Você tem que estar preparado e trazer as ferramentas certas para subir. Eu vou subir do quê? Essa é a diferença. Todo mundo vai descer, irmão.
A diferença é como você vai subir É isso. e a velocidade que você sobe. Entendeu? Porque tem gente que não vem sem ferramenta, aí não sobe. Que é o que acontece com mais de 90% das empresas. Na hora da descida, não sabe como subir de novo. Olha, que aula. Incrível. O que você está falando é o que de fato acontece. Porque é uma exposição de uma experiência vivida. Sim. Eu creio, Edgar e Evandro, que nós, como empreendedores do nosso país, temos o triste hábito de começar um negócio olhando o que ele vai te trazer ou nos trazer de benefício. Não o que nós podemos entregar para ele para que ele tenha um crescimento sustentável. A gente pensa nas vantagens. E as vantagens que estão sendo tratadas na nossa mente, elas cegam para a realidade. E a gente passa a achar que problemas que acontecem com o nosso vizinho, que tem mais tempo de mercado, que tem mais experiência, que tem mais recursos, que tem mais estrutura de time, que está melhor posicionado, ele está tendo problema, mas eu não vou ter. Olha lá, não é possível. O cara não sabe trabalhar, por isso que não tá, por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou crescendo. Mas é porque você está cego. É porque seus olhos estão vendados para uma realidade que irá inevitavelmente te alcançar. E quando ela chega, ela atropela. Ela é cruel. Ela atropela sem nenhum É um tipo de terremoto. piedade. Ela acaba com você e acaba com o negócio. Então, um negócio limitado é uma economia mais fragilizada. É um Brasil menor. Sabe o que eu aprendi esses dias? E tem total sentido, tá? As empresas, elas não quebram. Porque é um processo copiável. Se você copiar o processo do Edgar na gestão de multimarca, fazer tudo o que ele está fazendo, você vai ter o mesmo sucesso que ele. A diferença é a pessoa que está por trás da empresa. As empresas não quebram. Quem quebram são as pessoas. Então, se você está mal com... Se você não se conhece... Entra o autoconhecimento, você citou. Autoconhecimento, inteligência emocional, habilidades, família. Se você não tem um ambiente que te dê alicerce de crescimento pessoal, a sua empresa não vai sair do lugar e ela vai quebrar igual você está quebrado. Então, as empresas não quebram. Quem quebram são as pessoas. Então, se você está triste, muito provavelmente você vai contaminar a sua equipe. Vai ficar triste. Se você está rico, milionário, andando de Ferrari, mano, a sua equipe vai estar... não vai estar de Ferrari, mas vai estar bem. Estimulada. Vai estar estimulada. Então, é isso. A lição que eu dou, de novo, para quem está começando agora, se prepare. Se conheça, entenda suas habilidades, se cerque de pessoas que vão fazer você crescer. Se você quer ter uma multimarca, vai lá na Vila Urbana, entendeu? Fica lá parado na porta, espera o Edgar chegar, pede umas dicas para ele. Faz como você fez com o Neymar. Mano, você tem... As ferramentas, tudo que você tem para começar, tá em você. Entendeu? Você não precisa de nada de ninguém. O que você precisa para começar tá em você e é só você começar agora. Ô, Evandro, na época das lojas, né? Foi uma época que eu sofri bastante, 2014, 13, 15 também, com assaltos. Essa onda tá voltando agora novamente, né? E volta e meia, eu sempre tento ajudar, quem trabalha comigo sabe, já mandei cabides, dei cabide para umas pessoas, ajudei, tipo, dei pessoas que eu só deixava no crédito, falava, meu, leva essa roupa, me paga, sei lá, daqui a 100 dias, não pelo que eu tô querendo vender, porque lá atrás me ajudaram. E o que eu sofri, o Evandro, eu acho que também passou. Passei muito. Um pouco. Queria que você contasse desse período, porque a gente fala, e, enfim, teve uma loja que fechou agora depois de 2 assaltos, né? Uau. Uma loja. E a gente conversando, pô, tenta ficar mais, mas aí cada um tem uma força, né? Sem dúvidas. Eu sofri foi em 2016 mesmo, tá? Eu sofri 7 assaltos. 7 assaltos em um ano? Em um ano. Realmente é um impacto Teve várias teorias, tá? traumático, né? É louco isso, cara. Muito. Teve várias teorias, né, dos assaltos. Mas eu sofri praticamente só no shopping que não, né? Mas as outras, o cara quebrou parede, entrou com o carro.
Então, cinematográfico. É uma coisa que você já tem que contar, né, cara? Dentro da gestão financeira, você já tem que ter uma gordura Um alto risco, de né? perca. Uhum. Perca de estoque, perca de acidente, perca... Mas 7, mano, é muito louco. É loucura, irmão. É assustador. É que eu sou um cara espiritualizado, né? Desde sempre eu fui. Então eu não acredito em macumba, não. Respeito quem faz e quem acredita, mas eu não acredito que essa força pode impactar algo que você faça. Pode ter sido uma colheita de uma coisa que eu estava fazendo errado na época, ou pode ter sido mesmo uma onda, que é o que você falou agora, né? Mas está dentro da perca. Você já tem, mesmo que você não saiba se vai acontecer ou não, você já tem que pôr lá no... Porque você tava ali em 2016, era evidência absoluta. Né? Porque comentário não roubam quando não tem interesse. Tem lá aquela roupa, não desperta interesse. Não tem desejo? Não tem Eu desejo. vi como pesquisa. É sinal que realmente a sua vitrine era muito desejada. Para ter essa evidência, essa quantidade de assaltos, né? Sinal que seu produto estava forte. Seu produto... E também tem Perdão, não estava. É forte. É forte. Naquele momento, ele estava em um processo de evidência ao ponto de cultivar esse tipo de incidente. É isso, que né? marcas, você sabe isso melhor que eu. Marca é igual time de futebol. O Corinthians, Palmeiras, São Paulo, eles podem cair para a 5ª divisão. Mas sempre Ficar serão 10 cores. anos lá. Quando ele voltar para a primeira, irmão, time grande, irmão. É time grande. Não tem essa. É isso. E mesmo Tem lá, história. né, continua sendo. Mesmo lá embaixo, ele vai ser time grande. Vai ser time grande, É vão o poder respeitar da a marca. camisa. É isso E aí. é cíclico, né? Uma época a Zump, Fórum eram do momento, pô, e hoje você não ouve mais falar. No nosso segmento, o nosso segmento é um bebê ainda. A gente vai dominar o mercado ainda. O Urban. Vai dominar, porque você olha em shopping, quase não tem, cara. Não tem. Então, Quase não é tem. um bebê. Eu costumo brincar. Cara, eu fui preparado esse tempo de dificuldade aí de quase 20 anos de marca para o tempo que o segmento vai explodir e a gente vai ser colocado ali como um dos pioneiros nesse tempo oportuno. Então vai acontecer isso, você sente isso, quem está no mercado sente isso, assim como foi o surf, uma época que era Dominava. Dominou. o grife dominava, roupa de fora dominava. O nosso tempo está muito perto de chegar. E só que tá faltando mais marcas fazendo. Mais marcas. Com um trabalho legal. Porque uma andorinha só não faz verão. Exatamente. 1, 2, 3, 5, 10 marcas só é pouco Pro para Brasil você. inteiro? Para um Brasil inteiro, para você pra enraizar. segmentar, para enraizar aquele estilo do Urban. A gente tá, igual o Ivan falou, somos bebês. Engatinhando. Nós somos bebês engateando ainda. Engatinhando. E o segmento é muito louco. De falar de bebê de engateando, estamos no começo. O do Evandro aqui, como eu falei que é o pai, várias donos de marcas. Eu pensei que ele ia logo soltar uma informação Só- bombástica, pai, tipo assim, pai. Luana, minha esposa está grávida. Aí, tipo, pai, dá aquela falando em bebê, Não, audiência. agora, não. Luana está grávida. Não. Vários donos de marca trabalharam com o Evandro. Ou dono de marca, ou dono de confecção. Muitos. Ele tem um lá no Brás lá que ele anda igual o Evandro. Aí uma moça que trabalha comigo, começou a trabalhar comigo agora, trabalhou com o Evandro. Ele falou, nossa, pensei que era o Evandro passando. De tão referência que as pessoas têm. Interessantíssimo. Eu posso falar aqui, não vou precisar falar o nome das marcas, mas pelo menos mais 5 marcas por aí. Sem dúvidas. Tem enraizada, Esse DNA, tipo, né? DNA real. a parte O D. que acontece? Eu, no começo, não dava tempo para fazer tudo, né, cara? E eu treinei uma pessoa. Falei, paguei o Senai, paguei cursos assim, e auxiliei. Falei, vou trazer esse cara para perto de mim, vou fazer ele ser isso aqui. Né? Ele ficou muito bom, esse cara. E saiu da empresa, né? Passou um tempo, começaram a procurar ele, ou não sei se ele procurou as pessoas, e a fórmula que eu passei para ele aqui, ele replicou. Hoje eu entendo que isso foi necessário. Assim, se Judas não tivesse entregado Jesus, ele não teria morrido na cruz e tirado o pecado. Se esse cara não tivesse feito isso, não iria nascer um segmento. Pode ser. Isso mesmo. Concordo plenamente, onde eu assino. Muito bom, muito bom. Inclusive, por falar em ser espiritualizado, falar na grande marca que é a Apus, a referência para nós e para muitos, em algum momento, institucionalmente,
criou-se uma história que nós gostaríamos de ouvir de você a versão correta, direto da fonte. Boa. Fala pra gente a respeito daquilo que em algum momento incomodou, tirou de repente o centro, algumas pessoas falaram aqui, outras ali. Porque na verdade, Edgar, os assuntos surgem de lugares que a gente nem imagina. E como eu sou de uma cidade pequena, outro dia eu cheguei a uma conclusão interessante, que falaram de mim algumas coisas que eu também não sabia que eu tinha feito. Eu não sabia. Sério? Eu tava lá? Cara, chegou o absurdo, mas isso foi muitas vezes aconteceu isso. Tipo uma eu lenda. imagino. Eu tava falando com a pessoa, ela, eu conheço o Evandro da Apos. Isso várias vezes. Então, isso é só imagino que não falam, né? Falam muita coisa. É muito louco. Falam coisas absurdas, falam aquilo que Sim. realmente nem deveriam falar, mas Sim. falam e continuarão falando. E falaram o que de você? Conta pra gente. Uma coisa grave que se espalhou assim, né? Criou uma dimensão muito grande. Foi que eu tinha pacto com o diabo. Pacto com o diabo. Primeiro pela tatuagem que eu tenho, né? Eu tenho uma tatuagem do 666, que eu vou explicar aqui daqui a pouco. Eu quero até pedir pra produção colocar aí colocar na televisão. E a minha ascensão rápida naquelas, né? Porque ninguém viu como eu comecei. Os bastidores não. Eles viram ali um aninho de loja e depois... Exato. Que é o comum, né? A gente tem essa... Aí começaram a me igualar com a Xuxa. Pô, a Xuxa tem pacto com o diabo, o negão é o Xuxa, ele também tem. Né? O pessoal começou a falar, pô, você tem pacto com o diabo, a tatuagem, tá prosperando muito rápido. Então começaram a... Isso se espalhou, né? Ficou um boato muito forte. Ficou. E eu no auge da minha boa loucura ali, aproveitando os prazeres que a marca me trouxe, eu acabei me calando, entendeu? Eu não me posicionei, não expliquei o verdadeiro significado da minha tatuagem e também não contei a minha história que eu deveria ter contado, um vídeo no YouTube, qualquer coisa, pra galera ver que realmente eu não tinha pacto com o diabo, mesmo porque o diabo já morreu, eu não acredito que ele tá vivo, né? E se tivesse também, eu não ia fazer um pacto com ele, que eu sou da boa semente. Né? Meu pacto é com Deus e o meu chip tá selado com isso. E começaram a falar isso, cara, que eu tinha pacto com o diabo. Isso foi uma das coisas até que o Neymar deixou de usar a marca. Né? Não sei se foi alguém da família dele que falou para ele parar de usar, porque eu tinha pacto com o diabo. Isso acabou influenciando nele. E do mesmo jeito que impactou positivamente, também depois ficou negativamente, né? Algumas pessoas também falam, pô, não vou usar mais, porque o negão tem pacto com o diabo. E aconteceu isso. É o lance, é muito louco. Uma mentira sendo contada algumas vezes vira verdade. Você sabe que é mentira, você conta pro outro, sabe que é mentira, conta pra outro. Conforme vai passando essa mentira, em algum momento... Até quem mentiu passa a acreditar. Passa a acreditar. Isso é muito sério, inclusive. Não, e eu, convicto das minhas verdades, também acreditei. Porque o ambiente, cara, ele é muito mais forte do que a gente, humanamente falando. Se você anda com alguém que bebe, vai passar o tempo, você vai beber. Você vai beber, o ambiente é muito forte. Você se acostuma com a fumaça, daqui a pouco você você vai ver se está fumando. Então eu fui a fama, a ilusão que as pessoas têm dos artistas e tudo mais é tão forte que eu acabei me vendendo por isso. Pô, vou apagar minha tatuagem pra galera não falar mais isso de mim. Então vamos lá, vou explicar aqui o que é o 666 agora para todo mundo saber. Em Apocalipse 13:18, o apóstolo João fala, aquele que tem sabedoria, é isso mesmo? Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, porque é o número de um homem, não do diabo. E o seu número é 666. Então, quem tem sabedoria tem o poder de calcular o número 666. Então já começa por aí. É algo bom. Você tem que ser sábio. É uma senha, é um código. Aí a gente vai lá em 1 Reis 10:14. E o peso de ouro que se trazia a Salomão, para quem não sabe, até hoje Salomão é considerado o cara mais próspero da história da humanidade. E sábio. E sábio.
Filho de Então, Davi. a gente não está falando de qualquer cara. É do cara que, historicamente, é chamado de o mais sábio e rico e próspero da história da humanidade. Considerando, inclusive, filho de Davi, que era um homem que tem um coração segundo o pai. Né? De Adão até hoje, quem está nascendo hoje, de Adão até hoje, esse cara foi relatado como o mais sábio e próspero da história da Bíblia. Então vamos lá, cada ano era de 666 talentos de ouro o salário dele. Então 666 simbolizava a prosperidade de Salomão. Então cada talento de ouro valia, sei lá, 1 bilhão na moeda de hoje. O cara recebia 666. E a Bíblia, ela é cirúrgica. Sem dúvidas. Ela trabalha com código. Precisa. Então, o 666 é sinal confirmado, é um código de sabedoria, prosperidade e riqueza. E esse é o meu número. Esse é o meu número. Legal, Esse é o você nosso falou. número. Muito importante você falar isso daí, porque teve uma lenda. É um como se fosse uma embasamento. lenda Lenda urbana. urbana. Uma lenda urbana em torno Solta do que por aí. tem. Solta por aí. É muito O louco. negão da capa preta. O negócio- Muito bom. O Felipe, desse negócio do Evandro, desse lance da mentira, do lucro, é muito louco. Isso daí eu não sei se foi ou a concorrência usa para atrapalhar, mas eu ouvia muito de marcas que olhava como referência e ao invés de falar bem, era melhor falar mal. Né? Porque quando eu lá atrás era da Multi, eu ainda não estava pro lado A, eu era as outras marcas. Aí depois, quando mudei para mudar para esse segmento, para o nosso nicho, e eu vi muito isso. Né? E como se fosse, era uma verdade que eu acreditei. Tipo, naquele momento, que era. Falaram que ele tinha um código de barras no braço. Tipo, cria-se um negócio e uma fantasia, essa fantasia passa pra frente e se propaga. Para com uma... ajudar, o que eu fiz? O Kia Soul era um... Lembra o Kia Soul quando saiu? Sim. Passava comercial na televisão, bonitão. Eu lancei um branco, zerado. Fui o primeiro da quebrada, mano. Negão, carro branco. Aí eu peguei e coloquei as iniciais do meu nome, EVA 0666. Aí carimbou. Aí era só Tá o que pedindo. o... Bate-móvel, Tá irmão. Onde pedindo. chegava os caras, sai. O cara chegou e Capa preta o chegou. cara tem pacto. Olha, de onde surgiu eu não sei. Mas, conhecendo você da forma que nós estamos nesse momento tendo a oportunidade, é nítido que você é uma pessoa realmente do bem. Tem uma história maravilhosa, tem uma empresa séria, uma empresa que sabe lidar com as dificuldades, uma marca que é de ontem, de hoje e de amanhã, uma marca presente, uma marca que não sairá da mente dos consumidores. Então nós temos muito a que te agradecer, porque se não fosse você, nós não teríamos nem essa lenda para contar. Então que venham outras histórias verdadeiras ao seu respeito, que esse podcast... que inclusive pensando sobre isso, eu e o Edgar, a gente tenta se reunir, tenta conversar e tenta marcar reunião, nunca funciona. Nunca funciona. Nunca. Um tá ocupado pra cá, outro tá ocupado pra lá, um tá... Eu quero deixar uma ideia aqui que a gente pode fazer. Tá muito em alta isso na religião, de se fazer célula. Em casa e dentro de loja agora eu tô vendo, tá? Tá tendo. É bem interessante isso. A gente podia iniciar um movimento aqui, eu quero ver isso com vocês aqui. Estou desafiando não, né? Um convite para a gente fazer uma célula direcionada a empreendedorismo na moda ou algum outro tema que a gente achar também, espiritualidade, alguma coisa, para a gente poder se unir e conseguir fortalecer mais o nosso segmento. Legal. Incrível. Eu queria até, inclusive, se você me permitir, como Sim. hoje aqui, Pode ser online. base, Sim. eu posso me levantar e dar um abraço? Pode, mas cidadão? é claro. Eu vou dar um abraço. Ah, mas é Eu claro. não resisto. Se permitir, eu vou assinar o verde, deixa eu abraçar. Se dá. As câmeras nem captarão Nem- esse momento. esse momento. Vem com a gente. Calma, my friend. Ó, levanta a mão esquerda, mão esquerda. Isso, levanta a mão esquerda, coração com coração. Vem pra cá. Muito obrigado, viu, my friend? Sensacional. Eu tava dizendo sobre essa questão da gente não se encontrar, não se falar.
E você trouxe essa oportunidade da gente se unir. A célula é muito legal. E o podcast também. O Brands, pra gente, tem sido a oportunidade que faltava pra nossa amizade se aliançar mais. Pra gente se conhecesse, pra gente poder falar, conversar. Só assim a gente coloca o nosso telefone no modo avião. Isso. A gente tira as distrações, a gente tira as notificações e a gente se concentra naquele que está aqui conosco. A gente se concentra no que a gente tem pra falar um com o outro. E isso tem feito pra mim muito bem. Porque as coisas continuam acontecendo, nós estamos direcionados a um resultado, e não quer dizer que porque estamos fazendo isso, tudo vai parar. Tem hora que a gente tem a impressão que se a gente investir 15 minutos no conhecimento, num diálogo, numa amizade, num abraço, as coisas não, olha, vai desandar. Eu preciso de manter esse padrão, e os padrões estão sendo quebrados. É muito legal o que você está falando em relação a tempo. Eu ouvi falar de um cara de inteligência emocional que não dá para ter a gestão do tempo. Ninguém consegue. É impossível. É uma luta desumana. O tempo é muito mais forte que a gente. Ele é irregular. Ele é soberano. O tempo é Deus mesmo, cara. Né? Eu sou. A gente tem que ter a gestão no tempo. No tempo que a gente está aqui, a gente está aqui. Tempo presente. Modo avião. Estamos aqui. Então a gente tem que ser muito bom no tempo presente, no que a gente se propôs a fazer naquele período. Pô, vou almoçar, da meio-dia a 1. A gestão no tempo, não do tempo. Então eu também apanhei muito com isso. Não, um monte de tarefa, 8 horas eu vou fazer isso, 9 isso. Quando você vai ver, você não fez nada e vai para casa com um monte de coisa para fazer. Angustiado, porque não era para você fazer aquilo. Você tinha que fazer o melhor dentro do tempo. Show. Administrar no tempo, não o tempo. Isso. Em falar em tempo, o nosso já está... Nós administramos bem. Administramos é isso que bem. Eu posso dizer a respeito dele. E antes de ir, eu queria que o Evandro falasse aqui para a câmera aqui sobre uma dica, pode ser tanto do desenvolvimento de produto que você desenvolve, como essas pessoas que desenham, ou a parte de gestão de loja, ou atacado, ou varejo. Eu queria que você tivesse um tempo e desse uma dica aí para a galera que nos assiste, que por enquanto a gente é voltado, segmentado para lojista, para donos de marcas, para quem tem marcas maiores, marcas menores. E eu queria que eles te ouvissem agora, a sua visão, o que você quer falar aqui para nós. Eu quero passar uma visão de raio-x do que é uma marca por trás de uma marca, né? Então a gente tem aí 6 pilares que sustentam uma marca ou uma loja, que é o desenvolvimento, departamento de desenvolvimento, né, que você tem ali criação de produto, criação de ideia de campanha, criação de conteúdo para rede social. Você tem o pilar do produto, né, que é produção, fornecedores. Se você quer se aprofundar mais, você pode entender de modelagem, pode entender de corte. Tem várias coisas dentro de cada pilar, que isso é muito grande, né? Cada pilar, ele começa... Tem suas vertentes. Ele abre igual um guarda-chuva. Então, você tem desenvolvimento, você tem produto, você tem marketing. Então, você desenvolve, produz, divulga e vende, que é o comercial. Depois, você administra o ADM financeiro. Então, você tem que ter a noção, a sua casa hoje é um terreno vazio. Para você fazer ela ser construída de maneira sólida, você tem que entender os 6 pilares. Antes de você se entender. Então, você se entende depois de você se entender, na verdade. Primeiro você se entende, se autoconhece, e depois você investe em conhecer esses 6 pilares. Desenvolvimento, produção, marketing, comercial, ADM e financeiro. Certo? É isso. É uma dica e tanta. É Não, eu pedi uma, ele deu 6. Ele deu 6. Tá já explicou todo, já pode montar a loja. Mas eu já tô até com dinheiro no bolso querendo pular daqui, já pra mesa. Ó, aquele era para ser o fim, mas tem uma pergunta que sempre me fazem, e eu não sei o que eu queria fazer. O que você se identifica mais, com atacado ou com varejo? O que eu me identifico mais? Cara, eu me identifico mais
com atacado ou varejo? Boa pergunta, hein, Edgar? Me perguntam sempre isso e eu não sei responder. Eu fico igual você. O dia que você parou aí, ó, eu É não uma sei. boa pergunta, cara, porque eu comecei meio do atacarejo, né? Já desde o começo eu fui atacarejo. Eu vendia varejo, mas tinha atacado. Olha, são prazeres parecidos, tá? Eu gosto muito de ver. Eu lembro a primeira pessoa que eu vi na rua vestindo óculos, eu parei ela. Foi numa balada. É isso. Eu falei pros meus amigos, o cara tá usando a minha marca ali. Aonde? Fomos lá, abraçamos o cara, foi a minha marca. Na hora. Você já fez isso também? Na hora. Fiz isso. É sensacional. Você tem que fazer, cara. Você é louco, Como experimenta. se fosse o primeiro. Monta uma marca nova e experimenta. Eu tenho um amigo na igreja. Posso te interromper? muito louco, né? Posso te interromper? Pode. Olha só o que aconteceu. Ele, todo dia, a gente conversa no direct. Tava na igreja, aí eu vi uma etiqueta da KJ lá na frente. Aí eu fiquei feliz. Falei, nossa, mas foi recente isso. Falei, nossa, que bom, Deus, obrigado. Eu aqui na igreja, isso é um sinal, né? Aí eu cheguei um pouco mais pra perto, você acredita? Eu cheguei mais pra perto do cara, cheguei, sentei no banco atrás dele, assim, pra olhar. Aí eu tava olhando os detalhes da costura. Eu falei, não, eu vou cumprimentar esse cara, eu não resisto. E fui lá, Ivan. É muito satisfatório. Sentei do lado dele, primeiro fiquei um pouco envergonhado, aí olhei pra ele, olá, tudo bom? Ele, olá, tudo bom? Eu falei, que marca legal. Assim. Comprou onde? Eu queria ver qual que era a reação dele, né? E o Wesley falou de um cliente que eu conheço, que inclusive é amigo também já de muitos anos, e quando eu falei a respeito da marca, falei um pouco com ele na oportunidade que tive, a gente se abraçou, ficamos amigos. E é sensacional. O Edgar tá perdendo, não tá, Ivan? Tá. Se ele ainda não fez Mas isso... eu entendo o prazer dele, tá? É um prazer igual também você passar. Quando eu passei ali na Pucarana, cara, que ainda é uma das ruas mais glamourosas da Zona Leste do Tatuapé. Quando eu passei, vi minha camiseta do lado da Armani. Que só via no Shopping Morumbi, Também eu olhei ali, delicioso. mano, eu falei, caramba, mano. Sem dúvidas. Eu sou pica mesmo. Nossa, Eu sou bravo. Mas são prazeres iguais, irmão. Mas pra quem tá começando, eu me apaixonaria pelo atacado. Sério. Com certeza. O meu, eu fiquei assim, amo o atacado, me trouxe uma tranquilidade no final de semana, mas o varejo, não sei, cara. O negócio, varejo é um bichinho, de mano. onde sabe começou, assim, né? ele pica, É um sabe bichinho, assim, é. e você fica, é muito legal, tá na loja de Pelo varejo. lado humano, né? Fica Contato, avulso, sabe? Assim, ó, na loja de atacado, você tem que ficar posturado e tal. Tipo, né? Você tem que falar com o que você sabe. Tipo, as pessoas esperam mais de você e tal. O do varejo, pra mim, como se fosse uma terapia. Eu acho leve. Sabe? Porque ninguém compra roupa. Lógico, às vezes tá estressado, vou comprar uma roupa. A mulher é mais assim. Cara, Então, homem, tipo, ele vai... É uma resenha. Aí, tipo, você vai... Conversa é um médico. Depois você conversa é um dentista. Ou um cara do Lava Rápido. E aquele assunto te enriquece. Vem muita oportunidade. E sem falar que você está falando diretamente com quem você está desejando que deseje o seu produto. Então é uma relação direta com o consumidor final. Isso também tem um brilho. Isso também tem um... Aí tem gente que, igual o Evandro, fala o atacado. Eu pergunto pra... Será? E eu ainda tô... Assim, 60% varejo e 40% atacado. O ideal é fazer os dois. É um ideal atacarejo, né? Evandro, foi um prazer te receber aqui. Eu acho que um dos primeiros convidados tinha que ser você pela sua história e não faria sentido começar um podcast falando do nosso segmento que você não tivesse aqui. Então, muito obrigado pelo convite. E é isso. Quer falar alguma coisa? Sim, eu sempre quero falar alguma coisa. Ele faz zica. Alguém tem que falar. Bom, Evandro, eu quero que você saiba o nosso apreço pela sua jornada. E também saiba de nós que hoje fomos convencidos que você realmente tem a maturidade exalando pelos poros. Saber lidar com tudo que você passou e ter a capacidade de olhar para o futuro da forma que você está olhando, com certeza, com precisão, preparado. Os argumentos não são por um podcast. Os argumentos não são por um momento onde 3 pessoas do mesmo segmento se reúnem para falar de negócios, de marcas. Os argumentos a gente é perceptível que é da alma, é do coração. Então eu quero te agradecer, torcendo pelo seu sucesso cada vez maior, blindado, crescimento que, através da sua vida, outras pessoas também sonharão, novas marcas surgirão,
colaboradores serão treinados, famílias alcançarão aquilo que não alcançaram ainda por meio dos seus sonhos, por meio da sua vontade, da sua decisão, da sua capacidade de gestão. Então, muito obrigado e que você continue fazendo a diferença com marcas que marcam, que esse é o nosso propósito, falar com gente como você aqui, que faz diferença para todo mundo. Faz não diferença. é isso? Eu agradeço muito a oportunidade de vocês dois. O Edgar, primeiro, é um amigo de muito tempo aí, né? Amigo de jornada e agora também amigo pessoal, que a gente conversa até coisas pessoais. E o Felipe eu tive o prazer de conhecer hoje, um puta de um cara Alto astral. alto astral, o Silvio Santos aí do podcast. Oi. Vocês ganharam um fã e admirador aí uma audiência que vai ter sempre, eu vou estar assistindo sempre vocês e torcendo e mandando minha mensagem positiva. E quero dizer também que o propósito da Apus, eu nunca falei qual que era o propósito da Apus, tá? Opa! Opa! Buemba! Breaking news! Então, Segura aí. Exclusivo essa. Agora Exclusivo. joga naquela ali, ó. Joga- Joga naquela ali, ó. toda empresa tem aquele quadrinho lá, missão, visão, valor. E lembra que o chip, a gente não lembra o que a gente veio fazer, enquanto a gente não faz, a jornada ela vai se revelando no meio dela mesma, né? Apo significa a cabeça cuida do corpo. Né? Não é à toa que a gente começou um segmento, não é à toa que as ideias nascem na cabeça, e não é à toa que a gente passou toda essa dificuldade para agora, é o que você falou, a gente vai ser berço de um monte de marca, berço de um segmento que vai fazer muitas famílias prosperarem, muita gente ficar feliz e a economia rodar. A gente vai fazer o negócio acontecer, né, irmão? Isso. Então, o propósito da Apus é esse mesmo, é ser a cabeça do corpo. É trazer informação, é trazer experiência, é trazer um ombro amigo quando precisar. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Parabéns, estamos conectados contigo na célula. Na Que célula, será- irmão. que- É um que- pacto que- nosso aqui? É. Que pode ser inclusive esse nome, na célula. Onde Pode tudo ser na acontece, a célula. partir da célula, tantas coisas Um nome rolam. legal. Na célula. Na célula. Vamos pra onde? Na célula. Na Na célula. célula, na Na célula. célula. Nasceu Muito aí. bom. Filmou aí, Vitor. Vamos começar Tá, online, né? Google Meet. o Vitor participará. Participará. Músico, com Will, certeza. músico, o Will também é O músico. Will já ia falar ali, ó, o Will também. O Will não pode faltar. O Will Toda, não pode. toda célula tem o Will. Will. As esposas participarão, as Com famílias, então... A Na Cecília célula. canta. A Cecília... Assim como o Will. Você é louco, já tá pronto. sucesso Vai absoluto. estourar. Vamos vender convite online. Né? Daqui a pouco é um seminário, convenção na célula. Legal. Mas é isso. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. É nóis. Rants Podcast.